Agora em Manaus são 11 horas e 48 minutos. Agradeço muito a sua audiência, você que acompanha o programa agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. A partir de hoje, a TV em Tempo começa o projeto Eleições 2012, que é composto por entrevistas com os candidatos a prefeito, reportagens especiais que vão ser exibidas em nossos telejornais e o debate com os candidatos, que será no dia 11 de setembro. E um programa especial no dia das eleições, tudo isso aqui na programação da TV em Tempo. Dia 7 de outubro vai ser o programa especial. Até o dia 30 de agosto, 9 candidatos a prefeito de Manaus serão entrevistados aqui no programa agora. As regras das entrevistas foram definidas em uma reunião com os representantes dos candidatos. Isso foi feito aqui na sede da emissora. A ordem de entrevistas foi definida por meio de um sorteio e ficou assim. Sabino Castelo Branco é o primeiro, Sabino Castelo Branco, candidato do PTB. No dia 21, vem Paulderney Avelino, do DEM. Dia 22, Herbert Amazonas, do PSTU. Dia 23, Vanessa Graziotin, do PCdoB. Dia 24, Jerônimo Maranhão. 28, depois do fim de semana, Serafim Correia, inicia a segunda semana de entrevistas, Serafim Correia, do PSB. 29, Henrique Oliveira, do PR. Dia 30, Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Também ficou definido que nenhum candidato poderá citar o nome de outro candidato durante o programa. Cada entrevista terá duração de 15 minutos. Um cronômetro vai aparecer na tela para que o candidato e você, telespectador, acompanhem a duração da entrevista. E o nosso primeiro convidado de hoje é o candidato Sabino Castelo Branco, do PTB, que está aqui ao meu lado. E a gente vai então ver agora o perfil do candidato Sabino Castelo Branco. Raimundo Sabino Castelo Branco Maués nasceu em Manaus, tem 45 anos, é deputado federal pela segunda vez. Foi eleito vereador de Manaus 2 vezes. É empresário e apresentador de TV. Casado, pai de 4 filhos, é presidente estadual do PTB, partido pelo qual é candidato pela primeira vez à Prefeitura de Manaus. Sabino é policial civil, tendo ingressado na função por concurso público. Muito bem, a partir de agora eu vou pedir à produção do programa que coloque na tela o cronômetro para que a gente faça a primeira pergunta e a partir daí será marcado o tempo e a duração total dessa entrevista. A partir de agora pode soltar o tempo da entrevista. Deputado Sabino Castelo Branco, candidato a prefeito de Manaus, seja muito bem-vindo ao programa. É bom ter a sua participação aqui. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor destacasse uma das metas do seu programa de governo para Manaus, aquela que o senhor julga mais importante e que de imediato vem de encontro às necessidades da cidade. Obrigado, Amaral. Boa tarde a todas as pessoas que nesse momento já estão ligadas na TV em Tempo para acompanhar todos os candidatos que virão aqui. Mas eu quero dizer para você, Amaral, que eu não tenho só uma meta. Manaus está desorganizado. Manaus está com uma casa totalmente desorganizada que precisa ser reorganizada. Nós vamos enfrentar tantos problemas como o problema do transporte, da água, problema do saneamento, enfim, Manaus está fora do trilho. Nós temos que colocar Manaus no trilho e eu, se Deus quiser, farei isso pela minha cidade. De que maneira o senhor pretende começar a colocar Manaus nos trilhos, como o senhor mesmo falou? Eu quero, Amaral, dizer uma coisa para as pessoas que me assistem. Eu vou ser prefeito da minha cidade. Eu sendo prefeito da minha cidade, eu quero dar um choque de ordem nessa cidade. 120 dias. 120 dias para que a gente possa intervir em algumas áreas, como o problema do transporte público, a água, problema do lixo, problema do trânsito e principalmente da saúde, que hoje as pessoas, para conseguir uma ficha, para conseguir um médico, ela tem que dormir na fila de uma UBS, para que pela manhã ela tente conseguir a ficha e aí será marcada para quantos dias na frente. Ninguém sabe. Então, nós vamos encontrar uma casa desorganizada, a qual eu vou tentar fazer tudo. Sou um homem que vou para as ruas de manhã e não tenho hora para voltar para organizar essa cidade. O senhor acredita que em 120 dias é possível dar um choque de ordem em todos esses problemas que o senhor falou, água, transporte coletivo e saúde pública? Sim. Quando o gestor público, o prefeito, tem moral e a população começa a ter respeito e a gente começa a ter essa credibilidade pela população, eu acredito que eu posso mudar isso em 120 dias. Não é que eu vou,
de uma vez fazer isso, não. Mas as pessoas que moram nessa cidade vão sentir a diferença. Porque, vamos dar um exemplo aqui, problema da água. Eu vou dar um prazo para que eles me apresentem um cronograma para que a água chegue nas casas das pessoas. Ninguém aguenta mais isso. Se eles não cumprirem com isso, Amaral, eu não penso duas vezes para chamar a procuradoria e ver o contrato. Vou rever. E eu desfaço esse contrato e que eles procurem o direito deles e que eles vão ter que ir embora da minha cidade e eu vou contratar uma outra empresa que possa vir para Manaus para prestar o serviço, colocar água na torneira daquelas pessoas que acordam pela manhã e não têm direito do líquido precioso. O senhor acha que em 120 dias problemas como, por exemplo, o senhor mesmo citou o trânsito, podem ser resolvidos ou a população pode sentir uma diferença? De que maneira ela pode sentir essa diferença em 120 dias? Sim, tem alguns pontos que nós vamos fazer intervenção. Você vai em alguma, por exemplo, eu saio ali do São Jorge, um exemplo, pequeno exemplo. Sai do São Jorge, quando chega na Constantino Nery, tem a direita livre. Tem um posto de gasolina na esquina, que não tem nada direita livre. Fica engarrafado. De imediato eu vou desapropriar. Vou desapropriar aquele posto ali, ao lado, e nós vamos cortar. E quem vier do São Jorge para pegar Constantino Nery sentido centro, ele vai ter a direita livre. Ele já vai passar, não vai ter engarrafamento. A mesma coisa, quem vem do Coroado, tem uma ponta de terreno, que ali na Avenida das Torres, que o engarrafamento é terrível no horário de pico. Eu não sei de quem é aquele terreno e a prefeitura não tem coragem. E nós vamos fazer isso, nós vamos fazer na hora. Se tiver que desapropriar, vamos desapropriar. Eu tenho que dar o quê? As pessoas não querem mais saber hoje de ônibus novos em Manaus. Hoje não é só problema do pobre, é problema de toda a população que entra no carro e o trânsito fica parado. Eu tenho que fazer fluir. Então eu vou chamar os técnicos, os engenheiros, e eles vão dizer para mim o que eu tenho que fazer, e o Sabino Prefeito tem coragem de tomar qualquer posição para que a gente possa melhorar o trânsito na cidade de Manaus. O candidato sabe que a desapropriação por utilidade pública onera bastante os cofres da prefeitura. E se a gente for imaginar cada ponto de virada à esquerda livre, uma desapropriação de um posto de combustível, por exemplo, que deve ser uma desapropriação ainda maior por conta dos investimentos a esse tipo de empreendimento, o senhor não acha que vai ser um programa muito caro para resolver o problema do trânsito? Eu não tenho que desapropriar o posto todo. Eu tenho que desapropriar uma parte, o qual está empatando fluir o trânsito. E acima de tudo isso está a população. Se a gente for falar nisso aqui, nós vamos ver o desvio de dinheiro público aí que está jorrando pela torneira. Nós vamos fechar a torneira em alguns setores e para que isso aconteça, é claro e evidente que tem que ter investimentos. A população não aguenta ficar presa no trânsito. Gastar 1h40 saindo daqui até chegar na Zona Leste. A população quer que a prefeitura resolva. E nós temos essa coragem suficiente para tomar qualquer atitude, para que eu venha, de uma vez por todas, acabar com esse problema do trânsito de Manaus. Candidato, conforme ficou acertado com os representantes de cada partido, nesse momento nós vamos chamar a primeira enquete que foi feita com a população nas ruas, exatamente sobre os problemas que nós estamos definindo aqui, estamos decorrendo aqui ao longo da nossa entrevista. Vamos à primeira. Meu nome é Marcelo, eu sou de Pernambuco. Eu queria saber o que vocês poderiam fazer para melhorar o trânsito de Manaus, porque não dá não, cara. Tá vergonhoso aqui e é uma cidade que vai agora sediar a Copa do Mundo e tem que ser resolvido rápido isso daí. Além das desapropriações, candidato, o que pode ser feito? Eu tenho que chamar, Amaral, quero dizer que eu vou chamar os cérebros que conhecem do trânsito. Eu não vou dizer aqui que eu conheço, para dizer o que é o melhor para mim intervir no trânsito de Manaus. Então eu vou chamar os engenheiros técnicos, eles vão me dizer, eles vão falar para mim, eu quero um estudo. Nesse estudo eu vou tomar a decisão. A decisão aqui, a população me conhece, que coragem suficiente, sim. Nós vamos ter que resolver esse problema. Se a prefeitura tiver que fazer um investimento maciço, nós vamos fazer. O rapaz está dizendo aí que ninguém aguenta mais. Ninguém quer esperar, olha, nós vamos fazer um projeto do monotrilho, o monotrilho nós vamos passar 2 anos, a população não quer, ela quer de imediato. Eu vou fazer isso na cidade de Manaus. Se eu tiver que fazer algumas vias para que eu possa, pelo menos, começar a amenizar esse sofrimento, eu farei. Além disso, o candidato tem mais uma pergunta que vem das ruas da população para o senhor. Eu quero saber, senhor candidato, para melhorar a situação dos postos de saúde, o que eu posso fazer se eu, tipo assim, se eu quero pegar uma ficha de madrugada,
eu tenho que me acordar de madrugada para pegar essas fichas. Para melhorar a situação, o que eu posso fazer? O que você pode fazer, eu não sei se eu posso falar, mas é votar em mim para mim ser prefeito de Manaus. Eu quero dizer, eu estive no posto de saúde, em Santa Etelvina, numa UBS, uma unidade básica de saúde. Eu cheguei às 5h15 da manhã. Quando eu cheguei lá, o pessoal me disse, Sabino, já está chegando tarde. Eu cheguei às 11 horas da noite, às 23. Eu dormi aqui na frente. Eu fui para a fila como cidadão. Eu fui pegar uma ficha às 10h30 da manhã. Eu fui dia 26. Me deram uma ficha para o dia 3 de agosto. E isso não pode mais acontecer. De forma prática, como o senhor pretende resolver? Olha, não pode dar um antibiótico numa UBS, porque a lei diz que tem que ter um farmacêutico. Então já não se pode mais dar, o médico não pode dar o remédio lá, o antibiótico. Segundo, o laboratório não tem na UBS. Você leva o seu exame, eles mandam para um outro laboratório que passa 10, 15 dias para vir esse exame. Eu chegando à Prefeitura de Manaus, eu vou fazer em todas as UBS, eu vou fazer um laboratório, um mini laboratório. O remédio vai ter porque vai ter o farmacêutico e os especialistas. Eu acabo com isso, não precisa dormir lá. Se eu tiver que colocar as pessoas para ficar à noite, para marcar a consulta, qual é o problema? A Prefeitura colocar mais 5 ou 6 funcionários. Mas o senhor deve saber, por exemplo, que o orçamento de Manaus é de 3 bilhões e 555 milhões são investidos na saúde, sendo que 60% desse valor na folha de pagamento dos profissionais. De onde o senhor pretende retirar recursos para fazer isso? Eu quero dizer para você que eu não vou deixar a população sofrer. Se eu tiver que cortar na carne, eu vou cortar. Eu não vou aceitar. Você me disse que é 3 bilhões e 500, 3 bilhões e 100 milhões de reais. Ele está apostando numa super receita, um excesso de arrecadação. Então Estamos falando de 2012. Ele gastou nos 4 primeiros meses R$1 bilhão de folha. 1 bilhão. Se for ter assim, vai ser 3 bilhões para a folha. Vai sobrar 100 milhões para investimento e custeio da máquina. Eu não posso deixar que aconteça isso. Ele gastou 54 milhões de reais em cargos comissionados. Nós não podemos aceitar que tem gente na Prefeitura. O senhor vai dispensar os comissionados? Não, não vou dispensar os comissionados. Quem trabalha, fica. Quem não trabalha, vai sair. Tem pessoas que estão na Prefeitura Municipal de Manaus que sequer foram lá. Então, eu não posso aceitar que pessoas que ganham de 4 a 8 mil reais estejam recebendo pela Prefeitura sem trabalhar. Nós vamos cortar não só aí. Nós vamos cortar em outros problemas que tem na Prefeitura que a população não sabe. 150 milhões de lixo. Eu quero rever esse contrato. Eu quero saber se realmente se tem que pagar 150 milhões de reais de lixo. Uma limpeza pública aí que a gente sabe que em Manaus está uma lixeira a céu aberto. Tudo isso são de pessoas apaniguados, amigos da Prefeitura. Eu não quero fazer uma administração para amigos. Eu quero fazer uma administração para a população de Manaus. Eu vou acabar com as filas nos postos de saúde, eu vou acabar com as filas nas UBS. Quando a gente tem vontade, tem que acontecer. Senão não adianta ter prefeito em Manaus. Para ter uma nova eleição para continuar do jeito que está, é melhor o cidadão não sair de casa. Agora são 12h, 1 minuto. Candidato, nós passamos dos 10 minutos de entrevista. Tem mais uma pergunta da população para o senhor. As escolas da Zona Leste de Manaus, as escolas da Zona Sul, em questão da alimentação, em questão da saúde, em questão de ensino, professores. Tipo assim, qualquer tipo de mudança, eu queria saber o que poderia ser feito para a melhoria dessas escolas na cidade de Manaus. Quero dizer que as escolas de Manaus hoje as crianças sofrem. As licitações fraudulentas, nós vamos acabar com isso, Amaral. Eu não posso aceitar que num cardápio de uma merenda escolar esteja lá maçã, uva, pera, filé de peixe, filé de carne. Eu chego nas escolas, as crianças estão comendo farofa de ovo, estão comendo mingau de arroz. Isso eu tenho que acabar com isso. Nós temos que ter responsabilidade. Aquele que tem coragem de desviar a merenda escolar da boca de uma criança, como fala o cidadão, ele não pode ficar de jeito nenhum, não pode ser um administrador dessa cidade. A maior parte do orçamento da cidade de Manaus é para a educação. Educação, mas não é aplicada na educação, é desviado esse dinheiro. Eu estou falando aqui na merenda escolar. Uma licitação de 20 milhões, onde as crianças estão comendo farofa de ovo, onde as crianças estão comendo mingau de arroz. Qual é a sua proposta para isso, candidato? Proposta que eu tenho para isso é que, se é que tem uma merenda escolar balanceada, ela tem que chegar lá, até a criança, não desviar do dinheiro. Aí nós temos hoje 230 mil alunos na rede pública municipal. Nós já vamos começar, eu vou entrar aí, como esse rapaz falou, as escolas. Nós temos 230 mil alunos, são 230 mil atletas que eu vou ter. Eu vou investir pesado no esporte. Se eu não fizer isso,
Nós estamos perdendo nossos jovens para os traficantes. A maioria dos nossos jovens hoje estão entregues às drogas. Eu tenho que acabar com isso. Se eu conseguir amenizar esse sofrimento, eu vou gastar menos na saúde. O governador vai gastar menos na segurança. E nós vamos ter a capital do esporte. Vai ser Manaus. Porque eu gosto de esporte. Eu vou cuidar desse povo. Eu vou cuidar desses jovens que hoje estão perdidos. Eles estão sem direção. Eu vou dar o direito ao primeiro emprego a eles. Não só na prefeitura. Nós vamos fazer a parceria pública e privada. Eu conheço muito bem, eu surgi do meio desse povo. Então vai ter um homem que vai trabalhar noite e dia e nós vamos mudar o rumo dessa cidade. A partir de agora, o candidato tem 2 minutos para concluir a entrevista, falando das suas propostas, resumindo as suas propostas para a população de Manaus que está lhe assistindo nesse momento. Meu amigo, eu gostaria só de pedir a você que você acreditasse. Acredite no jovem que sonha com uma cidade mais bela, uma cidade que a gente tenha prazer de viver. Eu conheço muito bem o teu problema. Eu conheço o problema da Zona Leste, da Zona Norte, onde moram 1.100.000 pessoas. Essas pessoas que nasceram e foram condenadas ao sofrimento. Eu vou colocar Manaus no trilho. Eu conheço esses problemas. Me dê essa oportunidade. Eu sou um jovem que sonha, porque quem não sonha não serve para viver. Eu vou ser prefeito da minha cidade e vou mostrar que eu vou mudar tudo isso. E vou ajudar muito o governador na segurança pública, porque eu conheço de segurança. Eu sou policial e sei como também resolver esse problema da segurança. E você, jovem, vai ter oportunidade. Você, mãe, não vai mais ficar no posto de saúde para pegar uma consulta, para consultar seu filho. Acredite. Acredite no Sabino, esse homem que está preparado, que tem 4 mandatos e está preparado para administrar essa cidade. Candidato Sabino Castelo Branco, do PTB, eu lhe agradeço a participação aqui no programa. O senhor ainda tem 1 minuto para falar das suas propostas. Que bom. Eu tenho aí 1 minuto, e em 1 minuto eu vou tentar resumir. Aqueles que já tiveram oportunidade não pode ter mais. Eu sou o novo. Eu represento o novo em todos os sentidos. Quando eu digo que eu vou mudar Manaus é porque eu conheço o problema na raiz. Ninguém pode falar da fome se nunca passou fome. Ninguém pode falar de desemprego se nunca foi um desempregado. Esses que nasceram em berço de ouro não podem falar do teu problema, do teu sofrimento. Chega, dá um basta nisso. Vamos dar um não a toda essa corrupção. Vamos dar um não a toda essa irresponsabilidade. Dá oportunidade a quem quer trabalhar. Dá oportunidade aos projetos que eu sonho todo dia para Manaus. Eu tenho certeza que dia 7 de outubro nós vamos conseguir isso. Eu vou passar para o segundo turno. E depois é uma outra história. E aí vocês vão ver a proposta de somente 2 candidatos e você vai dizer quem é o melhor para Manaus. Okay, Amaral, eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, infelizmente o tempo já acabou, encerrou, mas está aí o candidato Sabino Castelo Branco, do PTB, participou da primeira entrevista aqui no programa agora. Eu, em especial, espero que você que está aí do outro lado tenha se beneficiado dessa entrevista para rever a sua posição em relação a essas eleições. Esse é o objetivo da TV em Tempo e do Grupo Raman Neves de Comunicação. Nós vamos rever agora a ordem das entrevistas que vão acontecer ao longo desta semana e da próxima. Vamos colocar na tela para você. Sabino Castelo Branco foi o primeiro do PTB. Amanhã vem Paulderney Avelino, do DEM. Na sequência, Herbert Amazonas, do PSTU. Vanessa Graziotin, do PCdoB. Jerônimo Maranhão, do PMN. Luiz Navarro, do PCB. E dia 28, Serafim Correia, do PSB. 29, Henrique Oliveira, do PR. E finalizando a série de entrevistas, Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Eu quero confirmar também a presença do deputado Sabino Castelo Branco, candidato a prefeito de Manaus, em nosso debate. Está confirmada a presença? Sim, vamos estar em 2 debates. Dia 11 de setembro, então. Agradecendo a TV em Tempo por essa atitude de mostrar todos os candidatos e as propostas no debate, que eu acho que a população quer saber o que é melhor, né? E só no debate nós podemos mostrar. Obrigado, candidato Sabino Castelo Branco. Nós vamos agora para um breve intervalo. Agradeço muito a sua audiência. Em Manaus, 12h07. O Agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo volta já já.